Isso aí, que bom estar aqui. Eu estou um pouquinho nervosa, mas eu sei que não sou eu quem vou falar, é o Espírito Santo. Então, há algumas semanas o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração a respeito dessa palavra de descanso. E assim que a gente foi chamado para falar aqui nas quartas-feiras, foi certeiro dentro de mim que era isso que o Espírito Santo queria falar com a gente, né, nessa quarta-feira, vivendo uma vida de descanso. E essa é a vontade de Deus para todos nós, amém? Assim, de forma geral, no nosso dia a dia, como crentes, a gente está muito acostumado a ouvir coisas do tipo entrega na mão de Deus, descansa em Deus. Só que, muitas vezes, a gente deixa com que isso se torne um simples jargão. Mas essa é a proposta de Deus para a gente, para a nossa vida, que a gente descanse nele. E essa é a vontade do Senhor para nós, que a gente viva uma vida de descanso. Não somente um descanso natural, mas um descanso nele, que, por consequência, reflete em todas as áreas, em todos os sentidos da nossa vida. Acho que tem uns 2 anos, a minha mãe me disse uma frase, e é daqueles tipos de frases que a gente nunca mais esquece. E a minha mãe é muito sábia, ela não está aqui agora, mas o Espírito Santo dirigiu ela para falar isso comigo. Então, guarda também essa frase. Espera aí, está desligado. Que o descanso é o mais alto nível de confiança. E essa é a maior verdade, porque, afinal de contas, como eu vou ficar tranquila nas promessas de alguém se eu não confio nessa pessoa? Então, o descanso é o mais alto nível de confiança. Porque, para descansar naquilo que alguém me prometeu, eu preciso confiar nessa pessoa. Então, a gente vai entrar agora no primeiro ponto sobre viver essa vida de descanso que é a proposta de Deus para nós, que é justamente confiar em Deus. Como confiar sem conhecer? É impossível. Nós precisamos conhecer a Deus para que Ele se torne o alvo da nossa confiança. Lá em Romanos 12, 2, acho que está um pouco difícil de ver aqui nessa tela, né? Tá bom? Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz: "E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O padrão desse mundo, infelizmente, é a ansiedade, essa alta produtividade focada em sempre bater metas, em agradar aos outros. E não é que produzir seja errado ou ilícito. Inclusive, a palavra também tem instrução sobre isso, que a gente trabalhe, que a gente produza. Mas quando isso se torna o nosso foco, a ponto de não permitir que nós olhemos para mais nada e que nos sobrecarrega, aí sim se torna errado, se torna o padrão desse mundo. E nós não somos desse mundo, amém? Nós somos do reino de Deus, nós somos filhos de Deus. E o convite de Deus aqui para a gente é para a gente deixar de lado esse padrão e voltar a nossa mente para a palavra de Deus todos os dias. Porque a palavra é quem Ele é, amém? A palavra está disponível para a gente todos os dias. E a vontade de Deus é que a gente se achegue à palavra dEle, para que a gente conheça quem Ele é, porque a natureza dEle está revelada aqui. E quanto mais a gente busca, quanto mais a gente renova a nossa mente na palavra, mais a gente conhece quem Deus é. E aí, conhecendo quem Deus é, a gente cresce em confiança. E como conhecer e confiar em Deus sem se relacionar com Ele, não é mesmo? Então, a gente precisa buscar um relacionamento com Deus para a gente crescer em confiança, para que a gente viva aquilo que Deus propõe para a gente, que é essa vida de descanso. Então, o descanso e a confiança estão diretamente ligados. E assim, é normal que as pessoas descansem
assim que elas se livram daquilo que as aflige. Mas nós, que somos filhos de Deus, nós descansamos, mesmo durante a aflição, porque nós sabemos que nós temos um Deus e que nós temos um Pai que resolve. Mas a gente só chega nesse nível de confiança à medida que a gente se relaciona com Deus e com a palavra dele, à medida que a gente conhece quem ele é. E para isso, a gente tem que renovar a nossa mente. Então, o primeiro ponto é confiar em Deus. E, para confiar, a gente precisa conhecer quem ele é. A gente precisa se achegar a ele, se achegar à palavra dele. E a palavra fala, né, lá em Salmos 23, que ele nos leva para junto das águas de descanso. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso pastor, e ele não nos falta, então nada nos falta. Ele tem descanso para nós. Mas, de novo, a gente só chega no nível de saber disso, de saber das promessas dele, de saber que nós podemos encontrar descanso nele, se a gente conhece quem ele é. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, conhecer quem Deus é, para confiar nele. O segundo ponto é reconhecer. Olhar para quem Deus é e reconhecer a grandeza dele faz com que todo o resto diminua. Não há problema, não há ansiedade, não há nada maior do que o nosso Deus. Amém? Então, a gente entendeu que, primeiro, para descansar verdadeiramente em Deus, a gente precisa conhecer quem ele é, para que a gente possa confiar nele. E, para isso, depois a gente precisa reconhecer quem ele é, reconhecer quem Deus é diante das situações, diante dos problemas, diante das ansiedades, diante das milhares de tarefas. Todas essas coisas mudam, as situações mudam, mas o nosso Deus não muda. Os tempos passam, as coisas mudam, mas o nosso Deus não. Então, a gente precisa reconhecer a grandeza dele diante das situações. E uma vez que a gente renova a nossa mente, como eu li lá em Romanos 12, 2, agora a gente tem, então, com a nossa mente renovada, isso é uma tarefa de todo dia, a gente se voltar para a palavra e renovar a mente. Mas, uma vez que a gente renova a nossa mente na palavra, a gente tem, então, ferramentas para tornar a nossa jornada mais fácil e para olhar para ele. Se eu sei que a palavra me diz que ele é grande, que ele é forte, que ele é poderoso, que ele é o Senhor dos exércitos, então essas são as ferramentas para a minha jornada. Então, diante das situações difíceis, diante dos problemas, diante das tarefas, diante da sobrecarga, eu me posiciono com a palavra, com a minha mente renovada, porque eu sei quem o meu Deus é. E aí eu olho para as situações e eu declaro, eu reconheço quem ele é, dizendo que ele é grande, que ele é forte, que ele é poderoso, que nenhuma situação é maior que o meu Deus. E essa é a proposta de Deus, né? E lá em Hebreus 12, versículo 1 e 2, está escrito justamente isso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. E essa é a proposta de Deus para a nossa carreira, para a nossa jornada, que a gente mantenha os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que a gente se livre de todo peso, de todo pecado, e ele já fez isso por nós, amém? Jesus se entregou por nós, tudo aquilo que estava no passado, fica no passado, não está mais com a gente, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e a proposta de Deus para a nossa jornada, para a nossa carreira, é que a gente mantenha os nossos olhos fixos no autor e consumador da fé. Mas isso, de novo, está ligado com o conhecer e confiar a Deus. Como é que eu vou manter os meus olhos fixos, sabendo que ele é o autor e consumador da minha fé, se eu não tenho um relacionamento com ele? Então, a gente precisa ter um relacionamento com a palavra, ter um relacionamento com Deus, para a gente crescer em confiança e, diante das situações, a gente
manter os nossos olhos fixos nele, em Jesus, aquele que suportou a cruz sem se importar com a vergonha e que agora está sentado à direita do trono de Deus. Nós olhamos para ele, nós reconhecemos quem ele é, aquilo que ele fez por nós, o caráter dele, e nós lembramos que nós temos em quem descansar. Nós temos em quem descansar, amém? Nós temos um lugar de descanso, e é o Senhor. E é por isso que a proposta dele para a gente é que a gente mantenha os olhos fixos nele, naquilo que ele fez, em quem ele é, no caráter dele, para a gente se lembrar diante das situações, que nós temos um lugar de descanso e que ele é esse lugar de descanso. E a gente pode descansar verdadeiramente nele, e a gente precisa reconhecer isso, porque quando a gente não pode fazer mais nada, ele pode, ele é poderoso. Ele é grande, ele é forte. Amém? E o terceiro ponto é a prática, que nos leva para esse verdadeiro descanso que está proposto para nós na nossa jornada, que é entregar. Nós conhecemos a Deus, nós confiamos nele, nós reconhecemos quem ele é, então por que não entregar o controle a ele e descansar? E é aí que entra a parte difícil para muitos de nós, porque se trata de abrir mão do controle, se trata de abrir mão daquilo que a gente pode controlar e deixar com que Deus cuide de tudo. E muitas vezes abrir mão de uma preocupação e abrir mão do controle pode ser dolorido ou difícil, porque nós, como seres humanos, a gente gosta dessa situação de estar no controle das coisas, de poder resolver. Mas Deus é quem resolve. Se a gente não pode resolver, se a gente não pode fazer nada, a gente precisa ter firme a convicção de que Ele pode tudo. Mas, à medida em que a gente deixa de se amoldar ao padrão desse mundo, como eu falei no início, a esse padrão de se afogar em tarefas, de se sobrecarregar, de estar sempre agitado, de não descansar, à medida que a gente se livra do padrão do mundo e passa a renovar a mente na palavra, para conhecer quem Ele é e crescer na confiança de quem Ele é, aí a gente vive a vontade dele, porque a gente passa a entender que deixar o controle na mão de Deus, deixar as situações na mão de Deus é muito melhor, porque a gente passa a conhecer quem Ele é e confiar nele. E é isso, nós conhecemos a Deus, confiamos nele, nós reconhecemos quem Ele é diante das situações. Por que não entregar o controle a Ele e descansar? E Jesus fala a respeito disso para a gente, lá em Mateus 11, nos versículos 28 a 30. Ele fala: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Jesus tem para nós alívio e descanso. Jesus tem para nós alívio e descanso. E quando nós nos achegamos a Ele, nós recebemos esse alívio. E eu fui pesquisando a respeito desses versos, né? E eu vi que a palavra original, no grego, eu não sei falar em grego, então vou me arriscar aqui. A palavra alívio, no grego, é anapau. Eu acho que é assim que se pronuncia. Mas o importante é o significado, que quer dizer cessar qualquer movimento ou trabalho para recuperar suas forças. E se refere à ação de descansar. Então, alívio se refere à ação de descansar, mas depois do alívio, vou voltar aqui no versículo, depois do alívio, Jesus fala: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Depois do alívio, o Senhor tem descanso para nós, que é essa outra palavra em grego também, no original, anapausis. Também acho que é assim que se pronuncia, que significa interrupção, cessação de qualquer movimento, negócio ou trabalho. E enquanto a palavra alívio se refere
a ação de descansar, o descanso no original aqui, nesse verso que Jesus está falando, se refere ao estado de descanso. E é nesse estado que o Senhor quer nos colocar e Ele quer que nós fiquemos firmes, que a gente se mantenha nesse estado. E a proposta de Jesus, o que ele tá dizendo aqui, a proposta dele é para a gente não andar sozinho. E aí ele fala para a gente: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A proposta dele é para a gente aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração, para a gente não andar sozinho. E à medida que a gente anda com ele, à medida que a gente caminha com ele, se relaciona com ele, aprende com ele quem ele é, então a gente encontra descanso. E aí ele fala do jugo, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Eu até coloquei uma imagem aqui do que é o jugo. O jugo é esse instrumento que era usado antigamente, era um instrumento de carga e era levado por 2 bois. Agora, imagina comigo, um boi só levando essa carga que, na verdade, ela foi construída para que 2 bois levassem. Sendo um só, perde o equilíbrio, a carga pode cair, a jornada vai ser desperdiçada e vai se tornar mais pesado também. Mas, quando são 2, a carga se torna mais leve, a jornada é bem-sucedida. E essa é a proposta de Jesus para a gente não andar sozinho. Jesus está falando aqui: venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. A proposta de Jesus é para a gente andar com Ele, aprender com Ele, não andar sozinho. E aí a gente acha alívio e a gente acha o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso. É isso que Ele tem para a gente. Essa é a proposta de Jesus. E quando a gente decide que a gente não vai mais andar sozinho e a gente entrega para Ele a nossa jornada, as nossas preocupações, o controle, a gente encontra esse verdadeiro descanso. Como eu falei, né, esse descanso que Jesus tem para a gente é a ação de descansar. É o estado de descanso. A palavra descanso, no original, diz respeito a esse estado. E esse é o estado em que Jesus quer colocar a gente, e Deus espera que a gente permaneça nesse estado. Porque significa que a nossa confiança está nele, a ponto da gente não andar mais sozinho, da gente não precisar mais andar sozinho. E por isso eu falei que, primeiro, a gente precisa confiar em quem Ele é, isso está ligado a conhecer quem Ele é, depois reconhecer quem Ele é diante das situações, para depois a gente entregar para Ele as situações, entregar para Ele o controle. Porque quando a gente conhece o caráter dele, quando a gente entende quem ele é, se torna mais fácil a jornada, se torna mais simples. Quando eu sei quem ele é e eu sei que ele pode tudo, não existe outra alternativa além de andar junto com ele. Amém? Não existe outra alternativa. Nós temos um Deus que pode tudo. E esse jugo, eu também pesquisei no original. Eu fui muito no original das palavras aqui e tem muito grego, mas eu não vou mais me arriscar a falar grego, não. Mas o jugo, no original, o significado, Jesus usa aqui para falar sobre união, vínculo e sociedade. Essa é a proposta dele para a gente não andar sozinho. E essa é a proposta de Deus para a gente, para o resto da nossa vida. E Jesus também prometeu isso para a gente quando Ele nos promete o Espírito Santo, o Consolador, que vai andar conosco, que é o Espírito que nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, essa é a promessa de Jesus para nós. Então, nós temos uma promessa, que é o Espírito Santo, de que nós nunca mais andaremos sozinhos. E como isso facilita a nossa jornada. E é nele que nós encontramos descanso. E ele tem alívio para a nossa alma, alívio para o nosso corpo. E ele é nosso Pai. A gente tem ouvido aqui constantemente que Deus é o nosso Pai. Ele é bom e Ele nos ama. Deus é bom e Ele nos ama. E isso é suficiente, a gente não precisa de mais nada. Deus é bom e Ele nos ama. Aí, agora, imagina um pai que é bom
e que ama os seus filhos. Ele não quer ver seus filhos sobrecarregados, não quer ver os filhos desesperados, ansiosos. Então, ele tem esse verdadeiro descanso para nós. E por isso eu disse que se achegando a Ele, conhecendo quem Ele é, se torna muito mais fácil, porque Ele cuida de tudo. A gente se volta para a palavra e vê o que a palavra diz para a gente, porque a palavra é o nosso Deus, amém? A gente crê que Ele, o caráter e a natureza dele estão revelados aqui. A gente vai para o Salmos 23 e a gente vê: o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Ele é o meu pastor, nada me falta. E a palavra está repleta de coisas sobre o caráter do nosso Deus. E quando a gente se volta para a palavra, se volta para quem Ele achar esse lugar de descanso é muito mais fácil. E assim, no mundo, eu comecei falando do padrão do mundo, né? No mundo é tão popular a frase: trabalhe enquanto eles dormem, mas nós temos um Deus que diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. E eu também fui pesquisando sobre isso, né? E eu fui entendendo que o sono, agora falando de um descanso natural, o descanso é um presente de Deus para a gente, mostrando o amor dele por nós, mas esse é um presente que muitas vezes é desprezado pela nossa ansiedade. E eu, pesquisando também, anotei uma frase aqui, de um teólogo, John Piper, que diz que Deus criou o sono como um lembrete contínuo de que nós não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele. O sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias. O homem não é soberano, o homem não é soberano, o homem não é soberano. O sono, quando a gente descansa, a gente está reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele pode tudo. E assim, é isso mesmo, Deus é soberano, Ele tem para a gente esse perfeito descanso. E o convite dele, como eu li lá em Hebreus, é que a gente volte os nossos olhos para Ele, para que a gente reconheça que Ele é soberano, para que a gente descanse. Então, o sono, o descanso é um presente de Deus para a gente, para que Ele seja honrado também. Quando a gente descansa, Deus é honrado, porque a gente está reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é Senhor. Vamos abrir lá em Salmos 46. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Eu ia ler só um versículo, mas eu vou ler todo o capítulo. A partir do versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Deus tem para a gente descanso. Ele fala aqui no versículo 10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E eu fui mais uma vez procurar o sentido original da palavra, aquietai-vos. E aqui é uma outra palavra, não é
é diferente das duas últimas, de alívio e de descanso. Dessa vez, a palavra é Rafá, eu não escrevi aqui. Mas significa afundar, relaxar, abster-se. Então, quanto mais nós caminhamos com Deus, quanto mais a gente conhece, a gente leu aqui todo o capítulo, a gente vê que o salmista está aqui por todos os versos dizendo quem Deus é. Então, ele conhece a Deus. Ele está escrevendo aqui sobre quem Deus é e ele está reconhecendo quem Deus é. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele está reconhecendo aqui quem Deus é. E é isso que Deus nos chama a fazer. Diante das situações, diante daquilo que nos faz temer, daquilo que nos faz ficar ansiosos, o convite de Deus é para que a gente reconheça quem Ele é. Para que a gente possa se aquietar e saber que Ele é Deus. Ele, exaltado entre as nações, exaltado na terra, o Senhor dos exércitos. Então, a gente conhece quem Deus é, e aí a gente se aquieta. Sabendo quem Deus é, a gente se aquieta. E o descanso, ele honra a Deus e ele também fortalece a nossa fé. Então, diante das situações, enquanto a gente conhece o caráter dele, conhece quem ele é, sabe que ele é o Senhor dos exércitos, sabe que ele está do nosso lado, sabe que ele é o nosso refúgio, a gente se aquieta e a nossa fé é fortalecida. A gente aprende a confiar, a gente aprende a louvar, mesmo diante das situações. A gente ouviu mais cedo, né, sobre Paulo e Silas, que estavam na prisão. Eles estavam ali numa situação muito ruim. Imagina como deveria ser uma prisão naquela época. Deveria ser uma situação insalubre. E eles estavam ali e, ainda presos, eles começaram a louvar e as correntes foram quebradas e Deus foi honrado ali naquela situação. E foi diante do problema que eles louvaram. Foi diante da situação que eles louvaram e eles foram libertos daquilo. Porque eles sabiam quem era o Deus a quem eles serviam. Eles sabiam quem era o Deus a quem eles estavam adorando. E por isso nós precisamos saber quem é o Deus a quem nós louvamos, quem é o Deus a quem nós adoramos. E quando a gente sabe quem Ele é, a gente, diante das situações, a gente reconhece a grandeza dele, reconhece quem ele é honrado, a nossa fé é fortalecida e nós podemos descansar. Nós achamos o verdadeiro descanso quando nós conhecemos quem Deus é. Daqui a pouco eu já vou terminar. Eu queria terminar com a gente fazendo declarações. A gente tem ouvido aqui, aprendido aqui aos domingos sobre a importância das nossas declarações. A gente ouve aqui que as nossas palavras não são levadas com o vento, mas as nossas palavras têm poder. E eu queria que a gente declarasse juntos a palavra de Deus. Vamos lá. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro e me sustenta. E aos seus amados dá enquanto dormem. Esse é o meu caso. E vamos ficar de pé para a gente declarar juntos? Isso foi uma paráfrase que eu fiz lá de Salmos, capítulo 3, versículo 5, capítulo 4, versículo 8 e 121, versículo 4. Vamos declarar de novo? Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro e me sustenta. E aos seus amados dá enquanto dormem. Esse é o meu caso. O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Então nada me falta. Ele me sustenta e me guia. Ele está comigo. Isso aí eu tirei de Salmos 23, versículos 1 a versículo 4. Próxima. Aí já é o Salmo 25, versículo 1 e 2, versículo 4 e 5. Agora a gente está declarando mesmo a palavra. Vamos lá. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu,
em ti confio. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Aleluia. Próxima. O Senhor é bom, misericordioso, compassivo, justo, e por conhecer o seu caráter, por saber quem Ele é, eu posso descansar. Aleluia. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os meus. Os caminhos do Senhor são mais altos que os meus. Ele cuida de mim e cumpre a sua palavra. Por isso eu sei que não há nada com que eu me preocupe que Ele não possa cuidar. Eu serei guiado em alegria e paz. Aleluia. Isso está lá em Isaías, no capítulo 55. O mesmo Deus que cuida dos pássaros e que os sustenta, que cuida das flores e as faz crescer, é o meu Deus e meu Pai. Ele me ama, sabe do que eu preciso e cuida de mim. Aleluia. Isso foi Jesus quem falou lá em Mateus 6, versículos 26 a 31. Vamos lá. Eu tenho controle sobre as minhas emoções e não preciso andar ansioso por nada, porque eu sei quem Deus é. Eu sei que Ele me ouve. Aleluia. O Senhor Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, é o meu Deus, e eu posso lançar todas as minhas preocupações sobre Ele, porque eu sei que Ele cuida de mim. Aleluia. O que a gente está fazendo aqui é declarar a palavra. Eu comecei falando sobre conhecer a palavra, conhecer quem Deus é. E assim, a gente foi entendendo que o que Deus tem pra gente é o verdadeiro descanso. E o verdadeiro descanso a gente só encontra nele. E a palavra é a garantia disso pra gente. Tudo que a gente declarou aqui foi a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente se volta para a palavra, se volta para aquilo que Deus tem pra gente, mais a gente reconhece que tudo isso que a gente declarou, o descanso perfeito, que o Senhor Todo-Poderoso, aquele que cuida de nós, aquele que cuida dos animais, aquele que cuida das flores, Ele cuida de nós, aquele em quem nós podemos lançar as nossas preocupações. Quanto mais a gente se volta para a palavra, mais a gente entende essa verdade, mais isso se torna real na nossa vida. A gente precisa entender, aprender e aplicar isso. Isso é declarar a verdade, e a palavra é a verdade, ela é o próprio Deus. Aleluia. E é isso que Deus quer para nós, a ponto da gente confiar tanto na soberania dEle, tanto no poder dEle e reconhecer quem Ele é, para simplesmente a gente descansar, para que não tenha outra opção senão descansar, para a gente olhar as situações difíceis que se apresentam para a gente e não ter outra opção, porque a gente sabe quem é o nosso Deus. Essa é a proposta do Senhor para a gente, para que a gente mantenha os nossos olhos fixos nele, que é o autor e consumador da nossa fé, a ponto de que não haja mais nenhuma outra opção senão descansar. Aleluia. E a palavra mostra para a gente essa postura de confiar em Deus, reconhecer quem Ele é, entregar as situações em muitos versos. Lá em Salmos a gente vê isso em muitas situações, e eu me lembrei de uma específica, que na verdade não está em Salmos, mas está lá em 2 Crônicas 20, que fala da história de um rei, o rei Josafá. E o povo dele, o reino dele, nessa situação, foi ameaçado por outros povos. E a primeira atitude dele diante dessa ameaça que ele recebe é se voltar para Deus. A primeira coisa que ele faz é orar. E logo lá no início do capítulo 20 de 2 Crônicas, fala que ele se congregou para pedir socorro ao Senhor, é o que diz. E a oração dele começa dizendo quem Deus é. Vou abrir aqui. 2 Crônicas, capítulo 20.
fala que Josafá pôs-se de pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não é tu, Deus nos céus? Não é tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então ele vai declarando aqui quem Deus é. Ele reconhece diante da situação difícil quem Deus é. E depois ele na oração, ele expõe a dificuldade. E eu imagino que nessa situação aqui, vendo o povo dele sendo ameaçado, eu imagino que ele deva ter sentido medo, ele deva ter, por algum momento, sentido ansioso, mas a primeira coisa que ele faz é se voltar para o Senhor e dizer quem ele é. É, diante da situação, reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que Ele é quem domina sobre todos os reinos, que na mão dele está a força e o poder e que não há quem possa resistir. A primeira coisa que ele faz é reconhecer quem Deus é. E a proposta de Deus para a gente na nossa jornada é que a gente reconheça quem Deus é. Eu estou repetindo isso muito, mas essa é a verdade. A gente precisa reconhecer quem Deus é, para diante das situações a gente saber que a gente tem em quem descansar. E às vezes pode parecer difícil, mas difícil é não ter Jesus. Difícil é não ter em quem descansar. A gente tem. Nós temos em quem descansar. Difícil é não ter esperança. Difícil é estar lá fora e se ver diante das situações difíceis e não ter para onde recorrer, mas a gente tem a quem recorrer. A gente tem um Deus que é poderoso, a gente tem um Deus que é grande, que é forte, que é grandioso, que vence todas as batalhas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é forte. Nós te adoramos, Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus e para Ele não há impossíveis. A gente vai passar por problemas, a gente vai passar por aflições, por lutas e muitas vezes a gente vai sentir medo, se sentir ansioso, mas a gente tem o Espírito Santo. A gente já ouviu isso antes também, aqui mais cedo, que nós recebemos espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E esse espírito que está escrito, a palavra original pneuma, se refere ao Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, que é o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E nós temos controle sobre as nossas emoções diante das situações difíceis. Nós temos controle sobre as nossas emoções. Nós voltamos os nossos olhos para Deus, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós decidimos que nós não vamos andar sozinhos, que nós vamos andar com o Espírito Santo. Nós decidimos que nós vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde, e aí nós vamos achar o verdadeiro descanso. Aleluia, aleluia. Aleluia, só Ele é capaz de nos dar o verdadeiro descanso. Vou orar aqui para a gente terminar. Obrigada, Senhor, porque só em Ti nós temos o verdadeiro descanso. Obrigada, Senhor, porque a Sua palavra está sempre disponível para a gente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sempre coisas a seu respeito para revelar para nós. Obrigada, Senhor, porque nós podemos conhecer o Seu caráter, nós podemos conhecer quem Tu és, nós podemos voltar os nossos olhos para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre disponível para nós. Nós queremos, Senhor, crescer e prosseguir em Te conhecer, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Esse é o nosso desejo, Te conhecer e crescer em Te conhecer, para que diante das situações a gente Te reconheça e saiba que nós temos um Deus que pode tudo, um Deus que é poderoso e um Deus que pode nos dar o verdadeiro descanso.
Obrigada, Senhor, porque em Ti nós encontramos o verdadeiro descanso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos em quem descansar, porque em Ti nós encontramos alívio e descanso para nossa alma, para o nosso corpo. Obrigada, Senhor, porque isso é um presente para nós, Senhor, para que o Senhor seja honrado, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente cresça em confiança. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina, Senhor, que o descanso é o maior nível de confiança, Senhor. E nós queremos crescer nisso, Senhor, e em entender, Senhor, que nós podemos descansar em Ti, que diante das situações nós temos um Deus. Diante das situações nós temos em quem descansar. Diante das situações nós podemos achar a perfeita paz e alegria em Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque não há outro Deus além de Ti. Não há outro Senhor além de Ti. Obrigada, Senhor, porque nós podemos manter firme a nossa posição, Senhor, de olhar para Ti e manter os nossos olhos fixos em Ti, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado porque essa é a Sua proposta para a nossa carreira, para a nossa jornada, para que nós mantenhamos os nossos olhos em Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, nós não queremos fazer mais nada além disso. Manter os nossos olhos fixos em Ti, Senhor. Obrigada, Jesus, porque é isso que o Senhor tem para nós. Obrigada, Jesus, porque Você é manso e humilde. Obrigada, Jesus, porque Você quer que a gente aprenda contigo, Senhor. Obrigada, Jesus, porque a nossa jornada não é para a gente andar sozinho. Obrigada, Jesus, por nos prometer o Espírito Santo. Obrigada, porque isso é para a eternidade. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos em quem nos apoiar. Nós temos em quem descansar. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Nós Te amamos. Nós Te adoramos. Nós Te honramos. Nós Te honramos e nós Te reconhecemos. Nós reconhecemos a Tua grandeza. Nós reconhecemos o Teu poder. Nós reconhecemos quem Tu és. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia.